Bom dia a todos, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Saúdo a família, saúdo os amigos que estão vendo essa reflexão. A reflexão dedicada de forma simples para esse dia especial, onde a nossa cultura comemora o Dia das Mães. Mas vemos que esse dia das Mães foi instituído por Deus há milhares de anos, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida e também da nossa fé. Eu gostaria de refletir com todos sobre essa questão de ser mãe e comparando alguns casos com algumas mulheres da Bíblia, algumas mães da Bíblia. E que Deus possa abençoar essa reflexão e todas as mães, de forma especial, que estão vendo e assistindo essa reflexão da Palavra de Deus. Oremos. Deus Pai grandioso e eterno, abençoe a todas as mães que o Senhor deste até o presente momento sobre a face da terra, para continuar o seu mandato de povoar a terra, multiplicar, ó Pai, esta humanidade e para que cresça também o Teu reino aqui nesse mundo. Abençoe a todos de forma especial, com força, com saúde e com fé. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bem. A primeira mãe em que Deus, após a criação do homem, designou foi Eva. Todos conhecem a história, Adão e Eva. Para esse projeto de Deus de povoar a humanidade, Deus convocou, criou Adão e criou Eva como pessoa idônea, como pessoa que possa ajudar, que pudesse ajudar a Adão e a sua descendência nessa missão. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, foi dada essa primeira missão. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28, Gênesis 1. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, Deus, ao criar o homem, Deus criou tudo perfeito. E diz a palavra que Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom. Mas faltava alguém que fosse imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus os criou, homem e mulher, como imagem e semelhança. Como aquelas pessoas que pudessem relacionar com o seu Criador, pudessem corresponder ao seu Criador, com aquele amor com que Ele criou, com que Ele formou e que Ele deu vida. Então, falando para a mulher, falando para as mães, Deus deu esse mandato de mãe aqui a Eva, juntamente dentro do relacionamento com seu esposo, do casamento que foi feito a eles. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então a questão da maternidade, paternidade, mas no caso nós estamos falando aqui para a mulher, da maternidade, foi coisa colocada no coração do homem, no coração de Eva. Ela também recebeu a bênção da fecundidade, de receber no seu seio, de receber no seu ventre, a semente da vida que Deus criara ali como start, como início entre Adão e Eva. A partir daí, Deus estava outorgando, delegando, dando esse poder à sua criatura de multiplicar. Multiplicar a vida que o próprio Deus deu a eles. Então, você mãe, você mulher, mãe, pode ter certeza que quando você está esperando o bebê, quando esse bebê chega no seu braço, quando você o toma, quando você gera uma vida, você está cumprindo um mandato divino. Você está cumprindo está sendo abençoado por Deus
para que se cumprisse aquilo que designou a esse primeiro casal, Adão e Eva. Então, abençoou para ser fecundo. E olha para você ver Eva, né? Eva não teve outras pessoas ali para se consultar, né? Para se aconselhar, a não ser o próprio Deus. Então, é um mandato especial. Mas sabemos também que Eva teve a sua dificuldade logo mesmo antes de ser mãe, porque houve a queda, houve o pecado. Mas mesmo assim Deus não desistiu desse mandato. E ela concebeu e teve seus 2 primeiros filhos. E sabemos já a história de Adão e Eva e com Abel e Caim. Então imagine você que é mãe hoje, que esse primeiro casal já teve um desastre na sua família, né? Um filho influenciado pelo pecado já foi assassinado, e o outro que assassinou teve que sair, fugir da presença da família, e a casa ficou vazia. Mas Deus não desistiu da sua promessa, concedeu a Adão e Eva mais um filho. E Eva, quando concedeu a esse filho, ela novamente agradeceu a Deus. Lá no versículo 25 de Gênesis, nós podemos ver essa gratidão dela. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Deus sempre está dando novas oportunidades, novas chances, novos recomeços. Então você imagine que a primeira família que Deus colocou nesse mundo, que foi destruída já por causa do pecado, representado lá no pecado da serpente, lá nesse comecinho do livro de Gênesis, ela já foi destruída por causa desse pecado, por causa do diabo, de Satanás. Mas Deus recomeça. Deus sempre está buscando uma nova chance, e concedeu a Eva mais essa possibilidade de recomeçar com Sete. Essa geração espiritual de pessoas tementes a Deus, dos quais nós somos descendentes. E Deus abençoou, e eles multiplicaram, e foram grandes, e tornou-se, né, multidões. Mas o homem, já no pecado, tende a continuar com essa tendência para o erro e o pecado. Chegou uma época, aproximando-se lá da nova mãe, que nós vamos comentar, que foi a senhora Noé. A terra estava toda corrompida, totalmente corrompida. Não achava ninguém que temesse a Deus. Mas Deus achou um homem que ainda se lembrava do Senhor, ainda se reverenciava o Senhor. E Deus teve graça para com esse homem. Diz que a Bíblia, que a palavra de Deus, que Noé achou graça diante de Deus. E Deus o chamou para uma obra especial, para uma obra redentora, salvadora. Deus fez um juízo naquele momento ali. Imagine que chamou Noé para essa missão, e com certeza quem ele chamou junto? A senhora Noé. Sabe qual é o nome da senhora Noé? Da esposa de Noé? Da mãe dos filhos de Noé? Ninguém sabe, né? Porque a Bíblia não relata. Imagina os irmãos e as irmãs, né? Uma senhora que ficou ajudando uma obra gigantesca durante 120 anos, pregando o evangelho da época. Você sabia, né, que a construção da arca era o evangelho da época, o evangelho do arrependimento, o evangelho de voltar para Deus. Mas diz a palavra de Deus que somente Noé e a sua família conseguiram entrar na arca. Aquela geração foi destruída pelo dilúvio. Mas a senhora Noé enfrentou, junto com seu esposo, esse desafio de fé, junto com os filhos que tiveram, e entraram na arca. Imagine a humanidade na cultura atual aceitando um desafio de 120 anos, construindo uma coisa totalmente maluca, né? Uma arca, um lugar que nem chovia, no alto de um monte. Era maluquice mesmo, né? É somente pela fé. Por isso esses nomes estão escritos lá no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Fizeram isso e aí entraram na arca.
Noé, seus filhos e a sua esposa. Versículo 18 de Gênesis 6 diz assim, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Minhas irmãs e meus irmãos, a arca foi um grande desafio para eles. Primeiro a construção, 120 anos fazendo a arca. Depois dentro da arca, com animais, com barulhos, com ondas. E depois sai da arca. Imagine você achando que ia receber saindo de uma grande viagem, chegar e ia ser recepcionado, né? Por um banquete, por um lanche, por um almoço gostoso, né? Mas a senhora Noé, ao sair da arca com seus filhos e aqueles animais e aquelas pessoas todas com seu esposo, eles tinham uma terra virgem para plantar, uma terra virgem para ser cuidada. Quer dizer, começaram do zero. Mas é o desafio da vida, não é assim? Quantas vezes nós precisamos de começar do zero? Sabe? Mas o zero com Deus é a salvação. O zero com Deus parece que é zero, humanamente falando, mas é abundância, é riqueza, é prosperidade. É prosperidade porque estamos no caminho de Deus. Então, quando nós estivermos por caminhos difíceis e custosos, vamos lembrar do desafio que Eva teve, vamos lembrar do desafio que a senhora Noé teve, de passar por uma grande construção que dura 120 anos. Imagina você passando por uma obra durante 120 anos, acho que nós não resistiríamos, não é verdade? Depois você faz uma viagem cheia de animais e a família toda junto ali por mais quase 2 anos. Porque o dilúvio durou um tempo, mas eles gastaram mais um tempo para as águas baixarem e eles poderem descer da arca. Imagine, nós hoje não resistiríamos. Por isso esses homens estão escritos lá como heróis da fé. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus ontem e hoje, né? E o tempo passou, essa família saiu, cresceu, cumpriu aquele mandato dado lá no início também, renovado com Noé, a senhora Noé. Deus, no meio de toda a corrupção novamente do homem, Deus chama Sara. Sara juntamente com Abraão. Sai da tua parentela, sai da tua terra. E Deus faz uma promessa para eles. Gênesis 12, 1 e 2. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção. Mais uma vez, Deus chama Abraão e junto a sua esposa Sara para essa missão, dentro do projeto divino, de sempre ter uma linhagem espiritual, de um povo que teme a Deus, de um povo que serve a Deus com sua família. Sara foi chamada a esse mandato, de ser mãe de grande nação, só que ela não tinha filhos ainda, ela era estéril. E Deus sempre fazendo o desafio humano para as coisas impossíveis, não é verdade? 25 anos gastou Sara para esperar o seu filho. E ela teve um único filho. Mas Deus, que é o Deus que fez a promessa, Ele honra e Ele é fiel. E Ele cumpriu a promessa na vida de Sara. E Sara teve um filho. Né? Teve um filho que chamou Isaac. E Isaac foi o filho que Deus deu a eles. E através dele, grande nação, considerado essa família e esse patriarca como pai da fé, e que chegou até nós hoje pela fé também. Hoje nós tememos a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé que esses homens tiveram. Esperar o tempo de Deus, esperar o momento de Deus. E assim, o tempo foi passando, esse povo descendente de Sara e de Abraão, anos se passaram, chegando a Isaac, a Abraão e a Jacó. Os descendentes de Jacó foram os que desceram para o Egito. Ali ficaram, depois de bonança, ficaram ali por total de tempo de 400 anos, nos últimos anos como escravos do Egito. E Deus teve que levantar ali mais uma mãe, mais uma mulher, Joquebede. Joquebede, você sabia isso aí? É o nome da mãe de Moisés.
Essa mãe teve esse filho num momento difícil, onde tinha uma ordem de Faraó para matar todos os meninos homens que nascessem ali naquela época. Imagine você dar à luz e lá fora tem uma ordem, um mandato legal, era legal assassinar o seu filho. Essa mulher, Joquebede, escondeu o seu filho por 3 meses e, não conseguindo esconder mais, ela entregou nas mãos de Deus. Êxodo capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4 diz assim: Foi o menino da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era famoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. É uma mãe que cuidou do filho até no momento em que pôde, mas teve uma hora que ela teve que deixá-lo ir. Ainda que bebê, entregou às mãos de Deus. Mas Deus tinha um plano para essa família, Deus tinha um plano para esse filho. E Deus o colocou junto à filha de Faraó que cuidou dele. Então, minha mãe, a mãe que está ouvindo aí, a mulher que está ouvindo, às vezes coisas doidas, malucas pode acontecer em nossa vida. Mas quando nós entregamos nas mãos de Deus, Deus dá o destino correto para a qual Ele chamou a família, para a qual Ele chamou a ser mãe, para a qual Ele chamou aquele filho. Deus continua cuidando, Ele não desiste. Por causa dos problemas humanos, Deus não desiste de sua promessa. Deus não interrompe a sua promessa. Deus continua fiel. Porque se depender da fidelidade humana, muitas vezes, e a maioria das vezes ela vai falhar. Mas Deus não falha. Deus, através desse cuidado dessa mãe, que colocou esse filho no rio, ele foi parar nas mãos da filha de Faraó. E com os cuidados da irmã, a Miriam, a sua irmã mais velha, ele retornou para os braços da própria mãe, como se fosse uma ama de leite. São providências divinas, né, irmãs? Então Deus sempre cuidando. E mais nos últimos tempos, cumprindo a promessa de Deus também, de sempre levantar remanescentes da fé e trazer a salvação ao homem, nós temos aqui mais nos últimos anos agora da era cristã, Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher jovem, noiva de um jovem hebreu, ainda não casados. Aparece um anjo a Maria e diz que ela vai conceber e ter um filho que deveria dar o nome de Jesus. Então imagine você, naquela época, uma jovem que parecesse grávida antes de estar junto com seu marido. Era uma coisa, né? Mas Maria não entendeu, perguntou, tirou dúvidas. E o anjo consolou Maria. Disse a ela o que queria acontecer, que ela seria concebida pelo Espírito Santo. E nos últimos versículos do capítulo 1 de Lucas, 36 até o 38, diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Porque Maria não estava entendendo essa impossibilidade de Deus fazer aquilo. Aí ele falou: olha, a tua prima Isabel também é estéril, mas ela já está grávida 6 meses, porque para Deus não é impossível. Quando Maria teve essa reconfirmação, ela fez o quê? Aqui está então a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Uma missão maravilhosa que Deus deu a Maria, de colocar nos braços, de colocar primeiramente no seu útero a concepção daquele que viria a ser o Salvador de todos nós, pela fé. Cumprindo lá desde a chamada dos patriarcas, representando isso, que foi com Adão e Eva e a sua geração de 7,
depois com Noé na arca, e depois com Moisés salvando o povo da escravidão, representando o pecado, depois a chamada de Abraão e Sara, agora José e Maria aqui é chamado, né? Maria que é chamado para receber, conceber do Espírito de Deus aquele que iria ser o nosso Salvador. Então era a frase de Maria de submissão, que está a serva do Senhor. Aquela que iria conceber uma criança do qual ela já nesse ponto aqui se considerava serva. Irmãos e amigos e mães, é uma coisa, é só Deus mesmo, não é verdade? Humanamente a gente não entende essas coisas. Só podemos entender essas coisas pela fé. Então, são exemplos de mães que tem tantos outros exemplos na Bíblia, mas nesse dia aqui eu queria refletir apenas sobre essas mães com você, dizendo assim, sempre é bom renovar as esperanças, renovar as forças. Não tem nenhuma tragédia humana que Deus não possa retomar, que Deus não possa colocar nos trilhos. Não tem nenhum impossível humano em que Deus não possa dar um recomeço. Sempre junto, o projeto de Deus, junto à educação dos filhos, essa questão do cuidado familiar do esposo e da esposa. Mas nós sabemos que, por circunstâncias diversas da vida, do erro, do pecado, das tomadas erradas de decisões, muitas das vezes, muitas mães não conseguiram levar a sua vida dessa forma. Então muitas mães acabam educando, criando seus filhos sozinhos, não é verdade? E talvez entre você que está me ouvindo aqui, talvez você seja uma dessas mães que não teve ajuda do seu Adão, não teve ajuda do seu Abraão, não teve ajuda do seu Noé, não teve ajuda do seu José, mas você teve que tocar a vida sozinho. Mas a bênção de Deus, quando isso tem que acontecer, ela também pode ter certeza, ela é redobrada. A bênção de Deus é maior. Então não há barreiras para aqueles que buscam a Deus. Então eu quero dizer a cada mãe, a cada mulher que é mãe, a cada mulher que é mãe de filhos novos, de bebês, ou que estão aguardando o bebê, ou que tem filhos maiores, ou mães que já têm filhos adultos, ou mães que já têm até netos e tudo mais, e algumas bisnetos, né? Esse é um projeto de Deus para você, um projeto de Deus. Ele sempre quer fazer isso em parceria, homem, mulher, mas às vezes acaba ficando sozinho, por encargo da mulher. Porque a mulher, como mãe, né, ela realmente se desdobra, ela se esforça, ela tira uma força que nós falamos, nós não sabemos de onde, mas nós sabemos sim de onde essa força vem. Essa força vem de Deus, que dá esse instinto maternal, esse instinto de proteção, esse instinto de preservação da criação. É aquele mesmo instinto, aquele mesmo projeto de Deus, de preservar a sua criação. Não somente a criação humana, não somente a criação de pessoas físicas, mas o projeto principal de Deus, Deus de Adão, passando por Noé, passando por Abraão. Imagine mãe, pai que está me ouvindo aí. O projeto de Deus é, além de povoar a terra fisicamente, Ele quer povoar o céu. Por isso Ele dá esses recomeços. O homem deixa Deus e Deus traz um recomeço com linhagem espiritual. Deus sempre dá um recomeço para aqueles servos que são fiéis. Então, Deus quer povoar a terra, foi o mandato dele. Mas o povoar da terra era também com destino eterno. Então a mãe que está me ouvindo aí tem um mandato divino de povoar a terra e também de levar essas pessoas de povoar a terra também para o lar celestial e eterno. Então nós temos nessas mulheres, nessas mães aqui, essa fibra, essa garra de não entender as coisas. Maria dá um exemplo nesse caso aqui, que ela não entendia as coisas, mas ela guardava no coração. Guardar no coração significa assim, eu não entendo, mas se eu estou dentro do projeto de Deus, eu sei que Deus vai cumprir e realizar aquilo para o qual Ele me deu a missão.
Isso é um consolo, isso é paz, isso é graça. Quando você não entende exatamente a detalhe da missão, mas você entende que lá no final Deus vai te clarear a mente, vai te falar assim, realmente eu participei da missão divina, eu cumpri o mandato divino. E às vezes lá, desde o exemplo de Caim e Abel, né, mãe? Às vezes você cria os filhos da mesma forma, do mesmo jeito, e eles saem para rumos diferentes. É assim mesmo. O homem às vezes toma rumo diferente. E às vezes a mãe quer se culpar, onde que eu errei, onde que aconteceu isso. Às vezes não houve um erro humano, porque o homem, após o pecado de Adão e Eva, cada um de nós já nasce com essa natureza do erro às vezes. Não é escolha A, profissão A ou B, não. Às vezes é para o erro. Às vezes você educou filhos iguais, com os mesmos valores, com os mesmos preceitos de fé, mas alguns se desviaram. Então, assim, Deus permite que essas coisas aconteçam, então não se culpe, né? Não se coloque esse peso exatamente no seu ombro, porque a criança, depois que sai do braço da mãe, que toma seu rumo, que toma a sua identidade própria, que toma a sua maioridade, vamos pensar assim, ele é responsável diante de Deus. Tem uma influência muito grande da mãe, do pai e da família, sem dúvida nenhuma. Mas isso, só isso não é tudo, porque cada um tem a sua escolha pessoal. Ele pode escolher a sua escolha pessoal de ir para o lado do mal ou de ir para o lado de Deus. Graças ao nosso bom Deus é que a maioria dos nossos filhos, daqueles que nós conhecemos, do nosso lar, da nossa família, tem seguido os caminhos de Deus, tem seguido os caminhos que a família ensinou. E um grande irmão meu no passado, né, ele sempre falava assim, nós educamos os nossos filhos para nos obedecer principalmente na nossa ausência. Na nossa presença enquanto está perto de nós não tem problema, eles podem até desobedecer com seu ímpeto, né, de rebeldia, mas o importante é que o dia que eles estiverem longe de nós, tocando a sua vida, no seu trabalho, na escola, sozinho com seus amigos, sozinho já na sua vida, ele se lembre daquilo que você ensinou no seu lar, na sua casa, no seu braço, né? Quando ele caiu, quando ele machucou, que ele se lembre dos seus ensinamentos. E aí pode ter certeza, haverá regozijo, haverá alegria no seu coração quando você vê isso acontecer lá na frente. Deus possa continuar abençoando você, mãe, você, família, né? Junto com a família, aqueles que puderem fazer isso, né? Hoje nós estamos aí com um problema de afastamento social, às vezes muitas comemorações de mães não vão estar dando aquele abraço pessoal, mas sentindo perto dos filhos, mas pode ter certeza que as considerações e o amor de todos vocês vão ser sentidos bem de perto de cada um e também dos filhos para com as mães. Então eu quero desejar a todos que reflita nessas mães fortes, essas mães de fé que a Bíblia nos relata. Não tiveram nenhuma delas vida fácil, mas foram vidas nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus elas entraram na história da humanidade e na história do céu. Um dia todos nós nos alegraremos com essas pessoas no céu, encontraremos com elas e falaremos quantos problemas tivemos parecidos em momentos diferentes. E Deus socorreu, Deus resgatou a todas. Porque é o desejo de Deus que todos sejam salvos, que todos estejam no céu, que todos estejam trilhando os seus caminhos. Esse é o meu desejo para você nesse dia especial. Renove a sua fé, renove a sua esperança, porque Deus não desampara ninguém. Se Ele te deu uma obra difícil, Ele vai te dar força maior, Ele vai te dar uma fé mais firme e mais forte. E você vai continuar vencendo as batalhas desse mundo, porque elas só vão encerrar no dia que estivermos definitivamente com o Senhor, as glórias celestiais que Ele já preparou para nós, e nós já estamos lá pela nossa fé em Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, a sua família, o seu esposo, os seus parentes e tudo mais, para que descubra essas maravilhas de participar do projeto divino e ser mãe e família nas mãos de Deus. Senhor Deus, abençoe de forma muito especial nesse dia as mães da igreja, as mães da família, as mães que cuidam, as mães que geram.